Fala galera do Code AM, ArtDias 90, mais um tutorial aqui para vocês. E hoje nós vamos continuar nosso tópico de CSS. Eu tenho aí também um curso de CSS no nosso Code AM, como você deve saber. E bom, até hoje nós vimos basicamente o CSS em si, né, como criar um arquivinho, como referenciar o arquivo da melhor maneira e como criar aí algumas técnicas aí boas de estilo, mas isso é muito bom, mas vou mostrar um pouco o que é usado hoje em dia, que é um pouco como se fosse uma outra linguagem que vai se transformar em CSS. Então eu vou explicar hoje um pouco sobre o Sass. O Sass é uma outra linguagem que ela é bem similar ao CSS, você vai programar ela praticamente da mesma forma, só que ela tem algumas funcionalidades muito legais. E no final das contas nós vamos então estar programando os nossos estilos em Sass, convertendo eles para CSS e executando o CSS da mesma forma. Então nós não vamos mais diretamente criar arquivo CSS, classe CSS, mas nós vamos trabalhar com código em Sass. Eu vou mostrar porquê, quais são as vantagens e como a gente pode estar incluindo isso aí no projeto, como que é a sintaxe e tudo mais. Eu criei até aqui um roadmapzinho do que a gente vai fazer. Bom, como eu já expliquei, o Sass ele é uma linguagem bem parecida com o CSS, assim como outras, tem várias outras linguagens também que são parecidas aí com o CSS, mas que são formas mais evoluídas, vamos dizer assim. E bom, ele é instalado via o Ruby, então eu tenho aqui até também o website aqui do Sass. Você vai entrar lá no sass.com ou sass-lang.com. Vai estar explicando aqui como funciona, e a forma como eu sugiro para você que está começando é instalar realmente como ele está explicando aqui, que é através do Ruby. Então você vai ter que ter o Ruby instalado no seu computador, se você estiver usando Windows. No caso do Linux e Mac, o Ruby já vem por padrão. No caso do Windows, você pode olhar nos meus vídeos de Ruby, eu vou até deixar o link aí, aqui no vídeo ou na descrição, como instalar o Ruby, porque isso no primeiro vídeo da série de Ruby eu expliquei. E é o mesmo Ruby daquele lá, então se você já seguiu aquele vídeo, você simplesmente já tem o Ruby no seu computador. E você vai instalar então o Sass através desse comando aqui, o gem install sass, ele vai instalar para você também. E você já vai estar aí com o Sass funcionando. Então, essa é a primeira parte. Depois que você estiver instalando o Sass, vamos então mostrar um pouco como que eu vou criar então um arquivo. Eu estou aqui dessa vez utilizando o WebStorm, tá? É uma IDE aqui da JetBrains. Às vezes eu uso o RubyMine, às vezes o WebStorm. Você pode fazer isso aqui também no seu Notepad++, não importa. Então, estou aqui com uma página bem basicona, não vamos colocar muita coisa hoje, só mostrar realmente o Sass em ação. Eu vou então criar aqui um arquivo que vai ser uma nova chamada aqui no meu header, que eu quero chamar então referenciar o meu arquivo Sass. Então, vou colocar aqui um rinkrel stylesheet e o href dele. Vou colocar aqui então styles.sass, certo? Esse é um arquivo novo, e agora nós vamos criar esse arquivo aqui na minha pasta. Vou criar um novo arquivo, styles.sass, exatamente como eu escrevi ali. Tá aí, agora nós temos o nosso arquivo styles.sass na raiz do projeto. O que eu vou estar fazendo é criando aqui estilos da mesma forma como eu crio um estilo para um CSS, mas a sintaxe é um pouco diferente. A sintaxe do Sass, por exemplo, ela não precisa utilizar chaves, abre e fecha. Você vai simplesmente colocar, por exemplo, aqui o meu body, e você vai dar um enter, e com dois espaços na frente você pode referenciar os elementos que estão dentro do seu body. Então eu tenho aqui, por exemplo, no meu body um H1, vou colocar esse H1 e o WebStorm às vezes quer ser mais rápido que eu. Ele vai então aqui no mesmo sintaxe, sempre colocando dois espaços à frente do elemento. Você pode então criar aqui todas as suas propriedades. Você pode inserir as propriedades que você sempre inseriu no CSS, por exemplo. Vou dar um color, colocar aqui um red. E outra coisa especial do Sass, você não precisa colocar ponto e vírgula nele. Então ele é mais rápido em termos de colocar de regras. Bom, coloquei aqui, eu quero testar então se vai funcionar esse color red no meu H1. Para isso nós vamos criar o arquivo CSS. Eu quero criar então o arquivo style.css. Eu já cometi um erro aqui, vocês não perceberam. Eu quero no fim das contas ter um CSS, tá gente? Eu não vou ler nenhum arquivo CSS pelo browser, porque o browser não consegue ler arquivo CSS, ele só consegue ler arquivo CSS. Então o CSS nós vamos estar trabalhando só você e o computador aqui
fechado no ambiente local você vai estar utilizando CSS, mas o que o browser vai rodar, o que o servidor vai estar lendo é sempre o arquivo CSS. É simplesmente uma forma mais fácil de criar esse arquivo CSS, que é utilizando o CSS. Então, eu vou aqui agora, eu estou aqui no comando, na minha pasta do meu arquivo, tá? Dá um giro aqui, você vai ver que eu tenho lá o meu styles.cs. E agora eu vou fazer a compilação desse arquivo CSS para um CSS. Para isso, nós vamos então dar o comando CSS. Se você tem dúvida se o seu CSS está funcionando, você pode dar um CSS. Deixa eu ver se vai funcionar o menos version. Isso, o CSS está instalado, CSS 3.4 aqui. E agora eu vou então fazer a compilação. Então você vai fazer um CSS. Primeiro eu vou só passar o comando e vou explicar por que eu estou colocando isso ou aquilo. Source map none, esse é o comando mais importante, watch, que é qual arquivo que eu quero observar e qual arquivo que eu vou querer gerar. Então, eu vou então colocar aqui o styles.css e com o objetivo styles.css. Vamos dar um enter ver se funcionou. Beleza. Styles está assistindo por mudanças, escreveu então o arquivo styles.css. Agora, quando eu dou um refresh aqui, eu já vejo que eu tenho o quê? Um arquivo styles.css, que eu não criei na mão, criei apenas o CSS e ele já está criando. O mais interessante disso é que esse programa do CSS, ele está rodando como se fosse um servidor aqui ao vivo. Então, à medida que eu vou trocando arquivos, trocando o conteúdo do meu CSS, o meu style.css, ele vai automaticamente trocar aqui no CSS também. Então no final você sempre pode estar atualizando esse arquivo CSS, ele vai compilar um CSS novo e você pode rodar o seu arquivo novo automaticamente. Agora vamos ver se vai funcionar aqui o comando que eu criei. Pode ver que ele já está aqui, ele já criou aqui o meu header e está tudo ok, então você já tem aí arquivo CSS funcionando. Você pode mandar aqui, bom, vamos voltar aqui, o comando que eu mandei, que é o source map none, eu simplesmente estou pedindo para ele não criar arquivos de backup para você, se você quiser rever o que você trocou, ou ele dá várias informações aí, meio que um log, ele cria num arquivo separado, mas por padrão geralmente eu tiro, porque acaba sendo um gasto aí que você não vai estar precisando tanto, vai acumular muito arquivo no seu projeto. E o mais importante então é o watch, watch para começar a rodar esse servidor e observar. Você vai passar o arquivo de origem e o arquivo de destino. Você pode passar também uma pasta inteira. Se você tem vários arquivos CSS numa pasta, você pode passar a pasta de origem e a pasta de destino. Ele vai pegar exatamente o mesmo nome no arquivo CSS e criar um arquivo CSS correspondente na pasta de destino. Você que tem um projeto maior, aí ele vai estar fazendo isso rapidinho para você. Bom, essa é a forma então de compilar. Agora nós podemos brincar um pouco com as variáveis. Variáveis do CSS são, por exemplo, arquivos que nomes especiais que eu posso dar aqui em cima, no início do meu arquivo ou em qualquer lugar. Eu geralmente coloco em cima. E você pode utilizar eles ao longo do seu arquivo CSS e ele vai estar sempre referenciando. É como se fosse uma variável, igual em programação. Por exemplo, vamos colocar aqui o code AM azul, 2 pontos, e eu vou dar um código especial. Vamos colocar aí bom, eu não sei de cabeça, um valor azul. Vamos deixar aqui então, vamos colocar um vermelho, pronto. Então eu coloquei que o meu code AM vermelho equivale a esse valor. Então, todo lugar que eu escrever code AM vermelho, ele vai automaticamente pegar esse valor vermelho que eu criei. E obviamente ele vai referenciar aqui no CSS, como o CSS não sabe ler variáveis, né? Ele vai estar lendo então esse 52000 que eu coloquei aqui. Essa é outra vantagem legal também do CSS, porque você às vezes tem um projeto enorme e você não está conseguindo lembrar muito bem os números e os seus valores aqui. Tanto como você pode também colocar code AM, texto grande, por exemplo. Sei lá, 40 pixels. E ele pode te dar um font size, code AM texto grande, adivinha, no meu style CSS, 40 pixels. E ele vai então estar aí guardando valores para você. Então, a partir do momento que você já tem um projeto enorme, mas você sabe que os seus headers sempre são daquele mesmo tamanho, é só você colocar essa variável. E se você tiver que trocar, você vai trocar ela simplesmente em um lugar, que é aqui no começo, e ele vai trocar automaticamente em todos os arquivos CSS. Economiza muito tempo, você não tem que ficar procurando arquivo por arquivo, onde é que eu coloquei esse código de cor, esse aqui, ou aquele texto, então fica muito mais fácil, beleza?
Outra coisa que eu quero mostrar aqui é agora como que nós podemos criar algumas pré-definições, algumas meio que funçõezinhas já pré-compiladas do SES, que ele vai também agilizar o seu CSS bastante. Por exemplo, podemos criar aqui um CodeAM botão. E o que significa o CodeAM botão? Então eu vou passar uma série de propriedades CSS que elas vão ser carregadas assim que eu chamar esse CodeAM botão de uma vez. Então posso colocar aqui que esse elemento vai ter um padding, vamos supor, de 20 pixels. Um botão ele tem que ter um padding menor por cima, então vamos deixar assim. A cor dele vai ser, vamos passar um yellow. Background então vai ser, sei lá, um red. E ele vai ter um border radius de 20 pixels, por exemplo, tá? Então, estamos aqui o CodeAM botão. Agora eu quero adicionar então um botão aqui no meu index. Eu vou colocar aqui em aperte. E eu tenho esse botão, agora eu quero referenciar esse botão, vou colocar ele aqui então como um novo button, lembrando que eu estou dentro do meu body, então eu pego no body aqui, dou 2 espaços, repare que o H1, eu defini meu H1, terminei o H1, você pode tanto deixar um espaço como não, eu gosto de deixar sempre um espaço depois do próximo elemento. Mais uma vez, apenas 2 espaços, então sempre que você quiser saber qual que é o pai do seu elemento atual, você conta aqui 2 espaços para trás, o próximo vai ter um outro. Se eu tivesse algum elemento dentro do meu H1, eu daria mais 2 espaços depois do H1 e colocaria ele aqui embaixo. Vamos, por exemplo, colocar então o nosso botão aqui dentro. Então agora eu tenho o meu button dentro do H1. Vamos colocar ele assim. Então agora aqui o meu style vai estar aqui dentro do H1, então eu dou 2 espaços depois do H1 e mais 2 espaços para colocar as propriedades. Então ao invés de colocar todas essas propriedades de um botão, eu quero colocar aquele CodeAM. Então eu vou dar aqui um CodeAM com valor mais CodeAM botão. E ele vai automaticamente carregar tudo isso aqui. Para você conferir se deu certo, você olha o seu style CSS, que ele está sempre sendo executado. E você vai ver que aqui o meu body H1 button já recebeu tudo que eu precisava. E o meu botão está aqui, ó, em aperte. Beleza? Não é fácil, é tranquilo agora de criar seu CSS. Ele vai estar muito mais sofisticado, vai estar mais limpo no final das contas, se você fazer um bom uso dessas funções. E você vai ganhar muito tempo aí com as variáveis também, vai poder trocar. Se você tem um projeto que tem que trocar de um dia para o outro um certo valor de variáveis, você pode trocar ele aqui com uma mudança de código. O CS vai estar trocando em todos os outros valores. E bom, e é isso. Isso aqui foram só 2 coisas do CS que eu mostrei, que são as funções e as variáveis. Tem muito mais coisa que o CS te oferece também. E você pode ficar, pode dar uma olhada aí no site do CS mesmo. E quem sabe eu posso colocar mais alguns vídeos aí em breve também, explicando um pouco mais sobre essa linguagem aí que é a prima do CSS, mas que está ajudando pra caramba a gente nos projetos na parte de front-end, beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado o canal, por ter acompanhado esse vídeo, obrigado por acompanhar nosso canal e fique ligado no CodeAM para mais vídeos. Eu vejo você na próxima. Falou!